peixe louco tá na área. Ha, ha. Mais uma entrevista, peixe louco, começando. Bahia pega o microfone e já sai desenrolando. Hoje o papo é rap pra você que é nosso fã. Então pega o celular, já segue lá no Instagram. Peixe louco representa o Amanda na regional. Então já ativa o sininho e se inscreve no canal. Só ideia forte aqui é face da morte que chegou pra ficar. Não veio pra rebolar na batida que apavora. O rap é foda e não é moda. Foda-se quem se incomoda. Fica louco e ninguém saca das armas. A vida ia ser doce como um conto de fadas. O sol, vamos cantar juntos, vamos dar as mãos. A briga cresce e a verdade aparece. O patrão desmaria. Pega essa grana e vê se desaparece. Atitude total, pra nós é muito natural. Vem um rico dando esmola como se fosse hora extra. Rap, salve! Nosso sistema é negro, nós mete bronx. Nesse beat do Cuca nós rima fontes. Já fui office boy na firma do Ataliba. No antigo Egito eu fui escriba. Hoje o podcast dos Peixes Loucos apresenta um dos grandes nomes do rap nacional. Seja bem-vindo ao nosso programa, Aliado G. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui dos Peixes Loucos, direto da nossa querida cidade de Hortolândia, do nosso querido Jardim Amanda, né, o nosso podcast que é o pioneiro aqui no Jardim Amanda, o primeiro podcast recebendo toda a galera aqui da nossa região, né? Pra gente conhecer a sua história, conhecer toda a sua caminhada dentro da nossa cidade, né? E claro que hoje a gente está trazendo aqui um convidado muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar. É um grupo de rap aí que fez muito sucesso nos anos 90 e faz até hoje também. Tem trabalhos recentes agora de 2020, uma música sensacional, com clipe, e é sensacional. E a gente fez o convite, aceitou, poxa, a gente ficou muito honrado aí com a aceitação do nosso convite para vir aqui contar a história, né, um pouquinho dessa pessoa e também contar a história desse grupo de rap aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu tô aqui com o Bahia, meu grande irmão aqui, que vai me ajudar na condução. Salve pessoal, Peixes Louco no ar. E que vai nos ajudar aqui na condução do nosso podcast. E a gente vai falar um pouquinho, né, que claro, se a gente não tiver os nossos patrocínios aqui, a gente não consegue, claro, colocar em prática aqui o nosso podcast e ajudar a fortalecer. Então eu vou falar aqui do primeiro, né, o Galdino Treinos, que é o estúdio de treinos aqui do Jardim Amanda, para você que está procurando aí um lugar com mais segurança, com um treino mais acompanhado de perto, eu vou indicar para vocês, estou deixando aqui na nossa descrição também. Galdino Treinos fica aqui no Jardim Amanda 2, tá? Avenida Anita Garibaldi, 821, em cima da oficina KGB, tá bom? No segundo andar. E também tem uma outra patrocinadora nossa aqui, Estilo 17K, para você que quer comprar pulseiras e correntes de ouro. Então acesse, também estou deixando aqui o link para vocês no Instagram, tá bom? Acesse lá e veja todas as opções de compras do nosso amigo Ian aí, tá bom? E o Bahia vai passar mais dois aqui para vocês de indicação. Pessoal, apresentar para vocês Oficina Solar 2, dos nossos amigos Bibico e Ganso. Se você estiver precisando de manutenção, instalação em placas solares, procure eles, @Oficina Solar 2. E também os nossos amigos lá de Sergipe, M3R Sites, Ronan, Ronaldo e Robson. Se você estiver precisando criar um site para sua empresa, procure eles, @M3R Sites. Beleza, pessoal? Agradecer também o pessoal do Família Sistema Negro, que abriu o nosso quadro aqui de convidados do movimento hip hop e do movimento rap. E agradecer também, mano, o Vilão, Tota e o Kid Nice, que tiveram aqui e abriram esse quadro nosso. Pessoal, pedir para vocês também, se inscrever lá no nosso canal no YouTube. A gente tá lá, tem vídeo, tem bastante conteúdo para vocês lá. E também no nosso Instagram, @PeixesLouco. Eu queria mandar um forte abraço também para os nossos amigos Adailton e André, que ontem eu estive com eles teve uma perda aí do pai deles. Dar os nossos sentimentos para eles aí e muita força.
precisando, a gente tá aqui. E descansa em paz o seu Zé, que é o pai deles, que faleceu, pessoa gente boa. E hoje a gente tá aqui com o nosso amigo aqui, Aliado G. Eu que agradeço, né, pelo convite aí, espaço aqui no Peixes Loucos, parabenizar pela iniciativa, né, agradecer também os apoiadores aqui, porque sem o apoio fica inviável, né, você já que está assistindo aí, que tem também aí uma empresa, um comércio e queira apoiar aqui o Peixes Loucos, fica aqui já o convite também, né, a gente sabe da importância que é o apoio cultural para que a cultura se faça, porque a cultura também é um alimento para a alma, né? E a gente precisa se alimentar de pão e também alimentar a nossa alma. Então, convite para vocês aí. Estou aqui para responder qualquer pergunta, não tem censura, certo? Vamos aqui para abrir o coração e, quem sabe, abrir algumas mentes aí do outro lado também. Beleza, é isso aí, aliado. Primeiro, obrigado, né, cara, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado mesmo. Eu queria começar aqui conhecendo um pouquinho do Aliado G, o Erley, né? Porque muita gente conhece só o cantor, mas não conhece a pessoa por trás. Então a gente queria saber as suas origens, né, cara? Onde você nasceu, conta um pouquinho da sua história, até chegar em Hortolândia, ou se você já é hortolandense também, né? Boa pergunta. Bom, cara, eu nasci em Santa Fé do Sul, divisa com Mato Grosso do Sul. Do outro lado do rio é Aparecido do Taboado. Tem até uma música sertaneja famosa que fala sobre Aparecido do Taboado, né? E eu vim de lá com 3 anos de idade. Na verdade, incompletos. Completei aqui já. Cheguei aqui em 1977. Com isso, já revelei minha idade, né? Mas eu gosto de falar minha idade porque, graças a Deus, a gente está bem saudável e a gente tem que ter orgulho da nossa história, trajetória e o nosso tempo também, né? Do nosso legado e tudo. Eu cresci vendo Hortolândia se desenvolver, né? Eu costumo brincar que eu tô aqui desde Hortolândia ser Hortolândia e eu mudei de cidade sem mudar de endereço, né? Só mudaram meu CEP de rua. São 47 anos já, aqui em Hortolândia. E eu vi bairros como Jardim Amanda ainda não existiam quando eu mudei para cá, né? Eu vi isso aqui quando era uma fazenda, era criança, então a gente cresceu aqui naquela realidade do período ali do fim dos anos, no início da década de 80, quando o pessoal morava com 80% na roça começou a mudar para a cidade com a industrialização, e meu pai não era diferente, era lavrador, puxador de enxada e veio para cá em busca de uma vida melhor, foi trabalhar em metalúrgica, trabalhou na Cobrasma durante muito tempo, foi onde a gente mudou para Santa Rita ali, acabou comprando um terreninho e foi fazendo a casinha naquele estilo, né, que todo povo de periferia sabe, faz os 2 cômodos no fundo ali, cai para dentro e vai esticando, puxadinho daqui, ganha um dinheirinho ali, pega uma hora extra, estica mais um pedacinho, aí vem mais filho. Então assim, nós somos uma família de 3 irmãos, eu, o Ed, que hoje não pôde vir, um registro aqui, um abraço pro Ed, meu irmão. Somos irmãos de sangue, muita gente não sabe, do mesmo pai, da mesma mãe. Claro, apesar dele ser muito feio e eu muito bonito, mas nós somos irmãos. E tem uma irmã também, que é a Érica, né? Beijo pra ela também. E, assim, dessa história parecida com a história de quase todos que estão nas periferias, não só da região metropolitana de Campinas, mas aqui do estado de São Paulo, né? Onde muita gente veio de vários estados nesse período aí da industrialização tentar a vida. E a gente é fruto disso. Então eu sou muito parecido com a maioria de vocês que moram no Jardim Amanda, que moram aqui em Hortolândia. E a gente vem dessa batalha, nessa luta. Crescemos ali com 9 anos, já estava na rua vendendo sorvete, né? Então a gente conhece bem de perto a realidade do povo. E depois dessa realidade, com o tempo, veio a adolescência e o rap surgiu na minha vida. Eu sou da primeira geração do rap. Eu comecei ali, eu era DJ no tempo em que surgiu os primeiros raps no Brasil. Meu tio já era DJ e eu acabei sendo influenciado por ele, e aí nos bailes e comecei a entender que aquilo era meu espaço, meu lugar, e eu sonhava com isso. Eu trabalhei, como eu disse, desde os 9 anos de idade, já vendendo sorvete, depois fui office boy, fui ajudante geral, fiz muita coisa, mas sempre sonhando em um dia viver da minha arte, viver engajado. Eu brincava com meu pai que eu queria trabalhar ligado à arte, nem que fosse para ser vendedor de disco em loja.
Ou depois quando surgiu as locadoras, eu queria ser balconista de locadora. Eu queria estar no meio de onde se respira a arte, se respira a cultura. E aí acabei sendo DJ e depois quando me convidaram para um grupo de rap, para ser DJ de um grupo de rap, e aí eu, na ânsia de querer que os caras fizessem mais músicas, e eles estavam meio preguiçosos na época, eu peguei a caneta e fiz 6 músicas. Caramba. Escrevi 6 letras. A primeira foi Carruagem da Morte, inclusive. E aí os caras não queriam gravar, diz que o estilo era diferente, não tinha a ver com eles. E eu acabei conseguindo um parceiro, tinha um estúdio na época, Curioso, para gravar rap também, porque ele também nunca tinha gravado rap. E a gente fez um negócio experimental, gravou 6 músicas. Que aí acabou sendo o primeiro disco do Face da Morte. Foi uma trajetória muito rápida e muito assim, inesperada, né? Todo mundo tem uma história triste, né? Que ficou em palco e foi em festival e foi... Nós não fizemos nada disso. Foi muito assim, por acaso. Acho que tinha que ser, acho que Deus já tinha preparado esse caminho para nós. Aí gravamos essas músicas, eu fui com a fitinha cassete, na época tinha Trucks Disco em Campinas, Unifama nessa época também, né? Inclusive o Kid Nice me ajudou a gravar esses primeiros discos. Foi comigo lá, me ajudou na produção dessas primeiras músicas, né? O Sistema Negro já era famoso na época, né? E aí eu levei a fitinha na mão do Donizete Sampaio, da TNT Records, sem muita esperança, num sábado. Falei, os caras pegam fita de um monte de gente, né? Aí quando foi no domingo à noite, na época a gente tinha um telefone fixo ainda. Caramba. E pra você ver quanto tempo faz que o telefone só tinha 6 dígitos, era 652202. Eu lembro até hoje o número do telefone de casa. O telefone tocou, minha mãe atendeu, estava assistindo Fantástico, domingão à noite, e ela falou, é o Donizete de São Paulo. Eu não acreditei. Eu peguei o telefone, ele falou, escutei aqui a fita, vou lançar teu disco. Eu saí correndo pra rua, gritando, fiquei quase louco. Mas gravar um disco naquele tempo não é como hoje, né? Gravar um disco era uma coisa muito difícil. Pra você gravar uma faixa na coletânea era difícil. O Face da Morte não passou por coletânea. O Racionais passou, o Taíde passou, toda aquela galera da primeira geração do rap passou, né? E a gente já foi para um disco solo de cara. E aí Carruagem da Morte começou a tocar no rádio, já na CBS, na época, e já emplacou, depois a História de 4 Manos, e as 2 músicas tocando no rádio, e aí começou a história por aí. E eu, paralelo a isso, trabalhava com publicidade nessa época aí. Foi por isso que eu acabei gravando as músicas, porque o cara que tinha o estúdio gravava as propagandas, trilhas sonoras e tal, né? Eu gostava eu estudei processamento de dados no colégio técnico, gostava muito de computador. Você vê, sabe o que eu queria fazer? Fui estudar processamento de dados porque eu queria fazer jogo de videogame. Olha o que eu queria fazer. Eu queria construir joguinho de videogame. E aí estudei processamento de dados e disso aí eu acabei conhecendo a computação gráfica, que na época estava surgindo, e a computação gráfica me levou a trabalhar em agência de propaganda, fazendo editoração eletrônica e tal. Hoje até celular faz isso, mas na época era uma coisa muito rara no Brasil, nem curso existia. Aí um amigo meu foi para os Estados Unidos, porque ele trabalhava no Tribuna, que era um jornal de Sumaré, aprendeu e veio, aí estudava comigo, estava no 3º ano. E aí ele me chamou, vamos montar um birô pra gente fazer, pegar serviço dos outros. E aí essa experiência me levou pra publicidade, a publicidade fez eu conhecer o cara do estúdio que fez gravar esse primeiro disco. E aí eu já tinha até uma agência minha nessa época, tava começando com um negócio próprio. Trabalhava, quem é mais antigo aqui vai lembrar da rede de supermercado aqui, chamada União. Opa, Supermercado União. Então, eu fazia as propagandas do União nessa época. Fazia a TV deles, fazia os tabloidinhos, tinha a Quarta Mais Barato, fazia os jornalzinhos do União. E aí eu tive que optar, que aí os shows começaram a vir de quinta, sexta, sábado, domingo. Explodiu aquela música Vingança. E aí pronto, até o Verdoeiro passava tocando na rua, né? Então ali eu vi que a coisa pegou mesmo, e tipo, tinha show assim 6 meses, 7 meses pra frente. Começou a prejudicar o outro trabalho. Foi aí que eu fiz a opção e aí acabamos que de 98 em diante aí assumi só o grupo e aí abandonei publicidade e tudo que tinha ficado para trás e engatamos na carreira.
E quando você falou que estourou as músicas, né, que começou a gravar, já tava você, o Ed, que a primeira formação foi você, o Ed e o DJ Viola. Sim, né? sempre foi. Sempre foi, desde o começo. Desde o início. Foi porque, como eu era DJ, aí eu acabei que os meninos não queriam gravar as músicas, aí eu chamei o Ed, ele tinha 13 anos. Caramba, Na época eu tinha 20. Aí eu falei, vamos fazer um grupo nós. Eu não queria cantar sozinho. Eu queria ter que fosse um grupo. E aí a gente começou. E aí nós precisava de um DJ, porque aí eu ia largar as picape e microfone. E aí na época o Baiano, o DJ Baiano, muita gente conhece também aqui de Hortolândia, na época ele que cuidava do Unifama. E aí ele falou, tem um cara de Hortolândia que toca aqui com nós às vezes, tal, que é o Agilson, né? Viola. E aí apresentou e a gente se entendeu. E aí foi desde o primeiro momento, o Viola foi o DJ falecido hoje, né? Morreu na Covid. Puxa vida, cara. Morreu de Covid, coitado. Como que foi isso que aconteceu com o Viola? Porque ele era muito conhecido aqui. Como que foi isso pra vocês, a perda dele? Cara, é estranho porque nesse período eu já não estava morando aqui, porque eu fui embora daqui em 2011, né? Eu tinha meio que já queria mudar de vida. Eu voltei para Santa Fé do Sul, meu pai também doente. E o sonho do meu pai era voltar para lá. E nesse período tinha uma transição musical assim acontecendo na cena. Foi um período ali de 2006 para frente, vocês vão se lembrar, começou uma grande ascensão do funk. Sim. Nas periferias. O carro que passava tocando o rap, na quebrada, começou a passar tocando funk. Essa migração geracional começou a despertar em mim o interesse de fazer outras coisas. Já não me dedicar tanto ao rap. Porque eu tava um pouco decepcionado com isso, assim, entendeu? Falei, pô, pessoal, não tem problema que ouve o funk, mas, pô, precisa parar de ouvir rap. Aí, tipo, os caras que eram contratantes de shows de rap começaram a contratar shows de funk. Então, começou a diminuir a cena pro rap e cresceu a cena pro funk. Nesse momento foi também que surgiu um outro tipo de som, né, do rap. Foi aí que o Emicida apareceu com força, né, surgiu o Emicida, surgiu o Criolo, Projota, né, essa tríade aí começou a também ter uma outra projeção, entrar numa outra turma. Aí eu comecei com o lance de produção de eventos nessa época aí. E eu montei uma produtora para fazer estrutura de eventos. Eu sempre fui muito empreendedor. Tipo, meu pai me chamava meio de louco, né? Mas eu sempre gostei de arriscar e de empreender e tal. E aí o lance da produtora também foi tomando o meu caminho. Eu comecei a pegar grandes eventos no Brasil, feiras, congressos. Comecei a trabalhar com isso, montando estrutura, planejamento e execução. E aí eu comecei a deixar um pouco de lado e quis dedicar também a realizar o sonho do meu pai, que me ajudou muito quando eu fui para a gente começar a carreira. Ele me apoiou sempre, nunca me censurou, pelo contrário, até fiz uma música para ele, quem quiser conhecer essa música, tá lá no YouTube, tem um clipe, né? A gente ficou até emocionado, foi difícil até para cantar, a letra, porque falar do meu pai era uma coisa assim, tão delicada. Foi difícil até de gravar, chama Oceano Saudade. Você que quer assistir aí, tá no YouTube disponível no canal oficial do Face da Morte. Vai lá que vale muito a pena conhecer esse clipe e essa música. Então eu tava pra lá, fui pra Santa Fé, morar de novo em Santa Fé, que era o sonho do meu pai, e fiquei lá até que ele faleceu em 2019. E um pouquinho antes da pandemia, né? E meu pai tinha mal de Chagas, é um negócio assim, não tem cura, né? Então, infelizmente, nos deixou. E aí eu tava lá e já tinha um tempo, né, que eu tava afastado do Viola, né? Então eu tinha ele muito mais como uma memória do que como uma convivência nessa época. Faziam já 8 anos que a gente nem se encontrava, né? Então, assim, eu não sei nem como é que ele tava na época que
que ele faleceu, né? Então foi uma coisa que eu não senti muito de perto. Foi muito mais como, sabe assim, um parente que fica longe, uma coisa assim meio distante. Sim. Então eu não senti tanto por isso, porque a gente já não estava convivendo há 8 anos. A última vez que eu conheci ele pessoalmente, o DJ Viola, a última vez que eu vi ele foi que a gente foi comer um lanche. Eu encontrei ele numa festa, a gente foi comer um lanche. E sempre perguntava pra ele, e os projetos do Face da Morte? A gente deu uma parada, não sei o quê. Nessa época aí que eu falei pra você. E aí a outra vez, que acho que foi antes disso, eu encontrei ele no show do Racionais, em Sumaré. Aí também a gente não conversou, aí depois, pouco tempo depois, eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. Pois é. Pode falar. Não, eu ia comentar, aliado, eu não conheço pessoalmente, tá? Santa Fé do Sul, Sim. mas assim, as pessoas que vão lá falam que é excepcional e é legal. Você ter voltado com o seu pai para a terra, que era sonho dele de moradia, né? Sim. Porque o pessoal fala muito bem, Santa Fé do Sul, Três Fronteiras, Rubinéia, tudo muito próximo, ele diz que é muito bonito, ainda pretendo conhecer. Então é legal ver essa história de você retornar para ele para lá, né? Fica aqui nossos sentimentos também, porque se a gente for ver, é recente, né? Está indo para 6 anos. Isso. Então, assim, é muito, muito recente, então fica aqui nosso curiosamente foi no Réveillon, inclusive. No Réveillon. Foi na virada, tipo, passou a noite ali, fez a ceia da virada, né? E fazer um churrasco no dia 1º, que é uma tradição da família, e infelizmente passamos no velório dele. Mas é isso, é da vida, é a única certeza que a gente tem depois que nasce. Um dia nós vamos. Infelizmente, meu pai se foi assim precocemente, 66 anos, muito novo. Agora falando de rap mesmo, entrando dentro do assunto, eu sempre pergunto sobre inspiração, porque a letra de rap ela é extensa. Sim. Ela é uma coisa muito grande e da onde que sai a inspiração para a composição do rap? Quando você senta para escrever uma letra, quando o grupo se reúne para escrever uma letra, de onde que sai a inspiração das letras? Eu diria que isso é muito pessoal. Acho que não existe uma resposta padrão para isso. Cada pessoa tem uma maneira e um método de escrever, de compor. Eu tenho o meu, que é o seguinte, primeiro, eu defino um tema sobre o que eu vou falar. Depois que eu defino o tema que eu vou falar, que eu acredito que é uma coisa de interesse das pessoas e que eu tenho algum ponto de vista original para falar sobre, que eu acho que eu sempre pensei dessa forma o rap. Eu acho que eu tenho que dizer para as pessoas não aquilo que elas querem ouvir, mas aquilo que eu entendo, que eu tenho dentro de mim uma convicção, e essa convicção compartilhar com as pessoas, e quem se conectar com isso vai gostar da música. Então, eu penso desta maneira. Defini meu tema? Defini. Aí eu vou montar uma estrutura. Eu vou começar falando do assunto por aqui, depois no meio eu vou para cá, depois eu vou construir um fechamento e encerrar a música. Então, geralmente, um refrão, quando tem, tenta sintetizar aquele assunto que eu estou tratando dentro da música. Então, eu construo assim nessa estrutura, entendeu? Por exemplo, tá falando agora da música do meu pai. Então eu fiz um refrão. Eu gosto de começar músicas pelo refrão. Porque o refrão é a síntese do que eu vou falar no resto, entendeu? Normalmente eu utilizo essa metodologia. Primeiro tema, a síntese que é o refrão, aí depois eu desenvolvo a letra. Começo, meio e fim. Esse é o meu jeito de fazer. Tem gente que, né, acho que cada um que sentar aqui, que compõe, você vai perguntar, ele vai responder de outro jeito. A arte não tem regra, né? Sim. Então eu tenho esse método, é assim que eu faço. Você costuma ouvir também música de outros estilos? Muito. E o que você ouve hoje em dia da gringa? Assim, quase nada. Quase nada? Porque o pessoal que a gente conversa de rap, eles têm muita inspiração do Tupac, Snoop Dogg, eu tive também, claro. Então, assim, você busca alguma coisa deles que é... O rap começou ali, né? Eu busquei no passado muito, hoje não mais. Para mim, o maior produtor de rap que já existiu, e ainda tá vivo, né? É o Dr. Dre. Para mim, é a minha principal referência em termos de sonoridade, de musicalidade.
Como o MC, gosto demais do Big, do Pac, lógico, quem não, né? Então, esses dois aí são monstros. Essa geração atual, que faz mais trap, esse tipo de coisa, eu não ouço, pra ser sincero. É um erro meu? Não sei, só sei que eu não ouço. Mas no Brasil, eu acho que, em termos de rapper, por exemplo, pra mim, a grande verdade é que nós temos no Brasil o maior rapper do mundo, na minha opinião, que é o Brau. Eu acho que ele é melhor que todos esses gringos aí. É muito melhor pra mim. Você pegar uma letra de qualquer gringo aí, bota ela, traduz, põe no papel. O que o Brau faz em português, esses caras não conseguem chegar nem na que é essa tampinha de garrafa. Sabe? É construção poética de frase e tal. O Tupac tinha um pouco disso. Mas nem nada perto do que o Brau faz. Eu brinco sempre que o Brau ele é o Pelé do rap. Aí tu usou teus bons jogadores, grandes jogadores, mas temos um Pelé que é o Brau. Se ele cantasse outra coisa, eu acho que ele nunca ia dar certo. Ele nasceu para fazer rap, cantar rap. Ele fazendo rap é incrível. Então pra mim é uma grande inspiração em português e no estilo. Uma coisa é você olhar músicas como essas que ele já fez, né? Não só ele é de rock, tantos outros, mas ele é um pouco diferente. Você pega aí Nego Drama, né? Aquilo que ele canta ali. A hora que ele entra na música, parece que a música sai daqui e vai assim, puf, né? E o Brasil canta até hoje, né? Tipo, transformou o rap do Brasil numa coisa, num outro nível. Tanto que o Racionais não é um grupo só de rap, ele é um artista do tamanho do Chitãozinho Chororó, do Zé de Camargo e Luciano, um artista dos anos 90 desse porte, né? Talvez até maior hoje. Eles são meio que um Rolling Stones, né? Eles fazem shows hoje com as músicas dos anos 90 até hoje, eles lotam onde vai, né? Sim. Então essa é uma grande referência pra mim. Ah, legal. Olha, eu queria comentar E eu conheço os caras desde antes de gravar disco, né? É mesmo? Os caras já dormiram na minha casa, começaram a vir pra cá em 88. O KLJ, quando eu era DJ, eu ia na casa dele trocar o fader do meu mixer. A gente tinha uma relação muito antiga. Depois a vida nos afastou, mas no início tinha uma relação mais próxima. Certo. Você falou aí que ali, meado dos anos 2000, começou a vir o funk muito forte no lugar do rap, né? Que acabou encurtando um pouquinho o espaço. E aí você citou 3 nomes bacanas aí que acho que essa foi a ascensão de um pouquinho da mudança do rap, né? Sim. Que é o Emicida, o Criolo e o Projota. Projota. Isso. Eu particularmente, eu gosto do rap mais antigo. Por quê? Porque eu gosto desse tema quando o compositor ele traz a história de uma comunidade, Sim. ele traz a história de um... Vamos pegar aqui o Quinto Vigia, Sim. do Enidinaldinho, de um assalto. Monstro tal, também, monstro, né? Aldinho é o pai de todos. É o mais velho lá. Eu gosto tipo desse estilo de rap. Então, assim, eu fiquei triste com a mudança do estilo que teve, porque assim, ele saiu desse estilo, né, da periferia, e hoje os raps se falam um pouquinho mais de ostentação, vamos se pegar assim, em termos de ostentação. Então, assim, eu queria saber de você, se você também sentiu isso, porque eu só ouço os raps mais antigos, né, porque eu gosto desse tema mais antigo, e eu queria que você falasse dessa mudança, né? Essa pergunta sua é muito boa, essa provocação é muito boa e polêmica também. O que acontece? Se você olhar, vamos tentar fazer uma imagem. Olha o rock. O rock é um pouco mais antigo para nós aqui do que o rap, certo? O rock nasce como uma música negra. Você vai buscar as raízes do rock, são raízes negras. Nos Estados Unidos, e até a de Jimi Hendrix, e o que vem antes do rock vai se transformar em rock, né? O Elvis Presley mesmo, né? Que é o chamado rei do rock. Ele tinha uma inspiração e formação musical negra. Então, o que acontece com tudo que a indústria bota a mão? Tudo que nasce do povo de forma genuína e autêntica, quando cai na indústria do entretenimento, tende a se remodelar, se reapresentar de uma nova forma e aí massificar. A indústria não gosta muito de determinados perfis e conteúdos também. O chamado mainstream da música, você pode ver, não tem música de protesto mais no Brasil.
não é só rap, não tem nada. Você teve o rock, um período representou isso, a MPB, num período, representou isso, e o rap nos anos 90 representou isso. Hoje não há música de protesto sendo, pelo menos, visível no Brasil. O rap também está sendo tomado aos poucos e também está passando por um processo de branqueamento, também está passando por um processo de transformar só em algo de entretenimento e não mais de conteúdo, de despertar consciências, de revelar olhares, de dar autoestima, como foi o movimento dos anos 90, que deu autoestima para muita gente da periferia erguer a cabeça, se enxergar como protagonista da sua própria vida, não abaixar a cabeça para uma realidade que parecia que era imutável, que você nasceu só para ser pobre e não pode evoluir, não pode crescer, que o futuro do moleque ou da mina de periferia era ter uma vida desestruturada, baixo salário e nunca ter acesso a nada de bom. O rap ele trouxe muito disso, engajamento em lutas, ajudou na transformação da vida de milhões de brasileiros, brasileiras, e isso nunca foi um lance que a indústria musical gostou, nem de show. O que é bom para a indústria? O entretenimento. Música sertaneja hoje. Música sertaneja do passado falava sobre a vida do campo, sobre a lida do trabalhador. Hoje ela fala sobre cachaça, traição, Kid Nice tocou nesse assunto. E é isso, resumo. Rap, vida de periferia, ostentação, ouro, carro, pau. Aí eu te pergunto, uma criança, um jovem que cresce pobre, família pobre, ele chega na escola, não tem um tênis igual os funkeiros falam, ou os trappers falam, ou essa música sertaneja, ou qualquer coisa que liga com ostentação, fala que você tem que ter aquele tênis para ser aceito. Você não tem. E a sociedade te cobra. Pô, você vai buscar onde? Não tem aonde. Então, o que é que dá a solução para essa cobrança? A solução para a cobrança na sociedade do ter é ter e não ser. É o inverso do que deveria. Então, se eu preciso ter para ser aceito, eu vou buscar uma maneira de ter. E a única maneira de ter a velocidade da cobrança, quem oferece é o crime. Então, quando a gente começa a perder e construir um exército de reserva para as diferentes organizações criminosas que existem no Brasil e no mundo, nós estamos aqui alimentando um grande ciclo vicioso e é através da nossa própria música, através da nossa própria realidade. Outro dia eu falava, tirando da música, por exemplo, no Vidigal tem um fetiche do povo de querer subir de moto no Morro do Vidigal para ir num bar da árvore, lá, um bar da laje que tem lá. Né? Eu já conversei com várias pessoas sobre esse fetiche do povo, porque vê no TikTok, porque vê, né, no Instagram, vê na internet, vê em novelas da Globo. Aí eu fiquei pensando, o cara cria um lance de ganhar uma grana com turistas que vão subir no meio de um bolsão de miséria para tomar uma long neck de R$20 lá em cima, olhando em volta dessa miséria, como se fosse um grande zoológico humano. Se você olhar, é esse o sentido de quem criou, mas para quem vai, não, é turismo, é adrenalina, é legal, é bonito, sabe? Então, assim, se a gente não olha as coisas da forma com que elas são de fato, a gente também começa a corroborar com tudo isso. E a música faz parte disso. O pessoal fala para mim assim, a arte não tem que ser politizada. Ela já é politizada por natureza. Porque se a arte não for transformadora, ela é conservadora. Se eu não quero tocar no estado de coisas para alterar, então eu estou fazendo o quê? Ajudando a manter. Se eu não estou gritando contra algo, eu estou me calando, e quem cala consente. Então, se a arte não transforma, ela ajuda a manter o estado de coisas. Então, eu acho que tem toda uma estrutura por trás da indústria do business, do show business, dos algoritmos, entende? Então, assim, é de uma profundidade muito maior do que o que a gente consegue ver na superfície. Não, exatamente. Eu vou nem continuar aqui, que isso é da tese de mestrado, se for seguir. Mas exatamente, igual assim... Olha, tu fala de outro assunto. Igual assim, o pessoal julgava muito o rap de antigamente, né? Quem ouve rap aí pode se tornar um ladrão, pode ir pro mundo da criminalidade. Eu vou citar o meu exemplo. Para mim, foi uma escola. Para mim, eu não trocaria a minha adolescência nos anos 90 com agora. Não trocaria jamais, porque eu ouvia rap e aquilo me servia como um exemplo bom, porque mostrava que aquele não era o caminho. Sim.
E assim, então eu preferia com certeza ter vivido ali minha adolescência nos anos 90, comecinho de 2000, porque eram letras assim que nos ensinavam, além da nossa base, que são os nossos pais, né? Claro, com certeza. Então uma Esses coisa nossos que eu pais. acrescentaria nesse movimento de hoje, que é o impacto também das redes sociais na disputa que existia entre essa ideologia de ter uma vida mais coletiva ou individual. Então essa coisa da meritocracia ganhou, a narrativa da meritocracia ganhou muito espaço. Hoje as pessoas com esses microblogs, que é um Facebook, que é um Instagram, as pessoas começaram a ter voz e publicar suas próprias ideias e tal, se transformar num formador de opinião a partir de si mesmo. Ao ponto que hoje você pega um especialista, alguém que fez um mestrado, um doutorado, se especializou em determinado assunto, vai lá e publica um vídeo falando sobre aquele assunto, uma pessoa que nunca nem leu um livro a respeito, nem passou por perto daquele assunto, vai lá e responde assim, mas isso aí é sua opinião. Então, assim, confunde demais essa coisa. Não é porque a opinião, sim, todo mundo tem que ter opinião. Agora, a opinião é qualificada ou não? Esse é que é o ponto. Então, fica parecendo o seguinte, cada um vai viver a sua vida à sua maneira, sem se importar com, de fato, o que é lastreado e o que não é lastreado. Aí a verdade perde espaço e quem ganha espaço é essa mentira que tem apelido de fake news. Então, em tudo que as pessoas falam em teoria de conspiração, passa a aderir, ter aderência, porque você começa a ter um mundo muito líquido, a solidez das coisas vai se desfazendo. Então, isso também vai se refletir no tipo de música que a pessoa ouve. Então, ninguém quer ficar levando orelhada. As pessoas querem elogios, querem like, querem bons comentários, né? Quer ter uma imagem positiva, todo mundo quer brilhar. Então a rede social dá esse espaço do brilhareco momentâneo ali do like, do tal. Então, aí eu fico imaginando, as pessoas que vêm hoje para fazer música também olham esse mundo e querem fazer parte disso. Então eu estou muito mais preocupado. O que está pegando? Eu vou tentar seguir essa linha. Esse é um problema. Você já imaginou se quando a gente começou fosse tentar seguir a linha de alguém? Nunca ia ter uma identidade. Eu acho que falta muito originalidade hoje em dia. Essa é a questão. E eu não sei se falta ou se a gente não enxerga porque os algoritmos não permitem. Porque o jeito de fazer música ainda é o mesmo, mas de divulgar mudou demais. Antigamente tinha que tocar música no rádio. Tinha que fazer um clipe ou pra TV ou coisa que o valha. E era assim. E põe o disco na loja. Hoje não é mais isso. Hoje, se você não entrar na playlist do Spotify, você não é ninguém no meio da música. Você tem que estar nas grandes playlists para você ser conhecido. Ou você tem que estourar no Instagram com um trendzinho visual, ou num TikTok da vida, certo? Criou-se um formato, cara. Tem cara que oferece o pacote, por exemplo, para essa turma que faz música, esse tipo de música descartável. Tem lá um catálogo de uns 100 influencers digitais, você paga um valor, ele pega a tua música, combina com as 100 pessoas, todos treinam a mesma coreografia para poder lançar a música. Você lança a música, tem 100 pessoas com alcance de 100 milhões de views e dançando a tua música vira trend. Pronto, você estourou. Com 15 segundos. Falou alguma coisa para alguém? Mudou a vida de alguém? Não, mas você ensinou uma dança nova. Exatamente. Tá bom, ganhou dinheiro. Mas se você quiser isso para sua vida, é um meio. Exatamente. Aliado, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito também de rede social. E é uma pergunta também um pouquinho polêmica, que é sobre muita gente falar que o rap morreu, que o movimento se enfraqueceu, que ninguém vê mais aquele boom de revelação que tinha, porque quando chegou o Racionais, junto com o Racionais veio muita gente, Racionais, Taíde, aí veio SNJ, e cara, foi uma porrada assim, ó, que era muita coisa boa, e era só qualidade. E é uma coisa que que nós, e pelo menos eu não enxergo hoje, qualidade muito pouco nos rappers que estão vindo. Você acha que, assim, foi uma fraqueza do movimento não ter seguido nisso e ter deixado o funk, o sertanejo, esse sertanejo, não o original, mas sertanejo estranho que veio aí,
que tomou conta, que foi o rap, o funk e esse sertanejo novo, que tomou conta e acabou assim meio que deixando o rap pra lá, o rap de lado, pouca gente conhece. E quando se fala em um grupo de rap, a pessoa, eu não sei, nunca vi, não sei quem é. Você acha que o movimento falhou em alguma parte? Eu acho que, na verdade, não é que o movimento falhou, eu acho que mudou. Tem coisas que você não consegue conter, né? A mudança do tempo das coisas. Então, como a gente falou, naquele período ali, quando o funk acendeu, o Rio de Janeiro era conhecido por fazer funk. Sim. Aí, de repente, Condzilla começou com um movimento em São Paulo e o Rio começou a fazer rap. Hoje tem muito mais rappers cariocas na cena no país aí. Aí surge o Djonga, que é de Minas, e São Paulo, que produzia rap. Cadê? Aí, um monte de cara migrou pra funk. O MC Guimê mesmo, eu lembro que cantava rap. O Condzilla cantava rap. O Condzilla era rapper. Ele foi pedir pra mim pra cantar num evento nosso lá na Baixada, certo? E o cara virou o maior produtor, maior canal no YouTube de funk. Então teve uma mudança geracional, onde essas pessoas que poderiam ter dado sequência no que a gente fazia, foram fazer outra coisa. É da vida, não tem o que eu posso fazer. A geração que veio sofreu esse impacto. Criolo, ele é muito mais visto no meio da MPB do que do rap. Ele é um cara que no meio universitário foi chamado até de novo Caetano Veloso pela mídia uma época. O Emicida é uma força da natureza. Eu acho ele assim, hoje ele é pra mim uma principal referência, mas depois disso que temos problemas. Você começa a não ter mais essas referências, né? Eu acho que não é uma questão de deixar ou não deixar. Eu acho que o rap em si, ele também não teve onde se pegar. A música sertaneja, ela tem uma grande vantagem em relação ao resto. Qual é esta grande vantagem? Existe uma cultura no Brasil que é muito favorecida, que é essa cultura do agro, do country. O Brasil é um país economicamente movido pelo agro. A indústria brasileira hoje é fraca, pequena. O Brasil vem se desindustrializando e a grande força econômica do Brasil é o agronegócio. E essa música ligada ao agro circula num circuito muito bom, que são as festas de peão. Esse circuito consegue pagar para um artista igual Gustavo, Henrique, Juliano, Jorge Mateus, os cachês de 1,5 milhão por apresentação. Consequentemente, um conjunto de outros que estão dentro dessa cena e tem um circuito no país o ano inteiro para trabalhar. Percebe? Então quem tem dinheiro vai aqui, ó. E esse caminho faz com que também os algoritmos construam bolhas onde o rap ele não tem investimento. Então, se você não tem investimento, você pode ter a melhor música, se ninguém conhecer. E como é que você faz hoje para você ser conhecido na música? Se você não tiver estourado na internet, você não é ninguém. E como é que você estoura na internet se o algoritmo te freia por causa do teu tema? Nós acabamos de lançar um clipe, chama Oração. Aproveito e chamo vocês para assistir. Saiu agora no final do ano, em dezembro. Chama Oração, é um rap meio reggae junto com o Bloco do Caos, bem legal. Tá no nosso canal do YouTube também. Só por ter a palavra oração, o YouTube reconheceu como se fosse conteúdo religioso. E freou a distribuição do clipe. E a gente entrou com um recurso lá escrito com eles. E tudo, não teve até hoje, já, né? Estamos em abril, findando abril, e o YouTube não reviu esse conceito. Então é o que eu digo, como é que você faz para você se espalhar dentro da rede se você não tiver os caminhos, né? Se você não tiver maneiras de você fazer com que o algoritmo prestigie aquilo ali. Então essas bolhas gigantescas que tem pro funk, para essas trends, para tudo isso, no rap não tem. Não tem. Esse é que é o negócio. Certo. Aliado, falando um pouquinho mais aí do Face, né? Eu queria saber de você como foi para escolher o nome, porque o nome do grupo é muito impactante. Pergunta que eu mais respondi na vida. O nome é porque o nome que é muito impactante, né, cara? É muito impactante. O primeiro nome era Face Oculta. Era esse nome que a gente queria, revelar a face oculta da sociedade. E já existia um grupo, rapaz. Quando a música começou a tocar no rádio, começou a falar, os caras ligaram lá, eu já somos.
E não tinha nem registro. Se a gente quisesse peitar, peitava e deixava. Mas a gente tava entrando no mundo da música e não queria começar com uma briga, né? Então, tipo, os caras estão, não, beleza, a gente muda o nome. Não vai mudar quem nós somos. E fomos buscar outro nome. E aí esse nome, eu queria um nome de impacto, né? Um nome de fosse assim, quando o cara, a pessoa ouvisse o nome, já ia falar, que esses caras cantam? Então esse nome, nada é mais chocante pro ser humano do que a morte, né? Como eu disse aqui no início, né? Desde que a gente nasce, a única certeza é essa, né? Aí eu falei, pô, é legal, porque a morte, ela representa tanto quanto o desconhecido, que é esse oculto, que é o que eu queria, quanto também, a hora que você vai acessar as letras do nosso grupo, nossos conteúdos, você vai perceber o quê? Ali a gente fala sobre as diferentes formas que a morte se apresenta na sociedade, seja através da ação da polícia, seja através do seu envolvimento no crime, seu envolvimento com droga, seja através da corrupção que mata por falta de escola, por falta de lazer, por falta de estrutura, seja pela desestrutura familiar. E no conteúdo das músicas, você vai entendendo tudo isso. Além do fato da morte, do ponto de vista da natureza, ser não o fim, mas o início do novo também. Né? A folha morre para que outra venha. E quando aquela folha cai no chão, ela dá vida para aqueles seres que estão ali, né? Naquele ecossistema que vão se alimentar da folha. Então a morte não necessariamente é um fim. Ela pode também ser vista como um fechamento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo. Então ela é uma palavra que dá a mão assim para você falar sobre muita coisa. Sim, dá muito impacto mesmo. Exato. O primeiro CD de vocês foi o Quadrilha de Morte. Não, Meu Respeito Eu Não Enrolo Numa Seda. É. Qual ano que foi? Foi em 95. 95. Esse é que o Donizete lançou. Certo. Que a gente, inclusive esse título, Meu Respeito Eu Não Enrolo Numa Seda, é porque nesse tempo, quando eu tinha adolescente, né, tinha uma onda muito forte na periferia de que se você não fumasse maconha, você não era bem visto. Certo. E como eu não queria, eu sofri discriminação por não fumar maconha, entendeu? Aí eu peguei e escrevi esse título, Meu Respeito Eu Não Enrolo Numa Seda. Não tenho nada contra. Sim. Meus amigos cresciam, fumavam, isso não tem nada a ver com isso. Quem quiser fumar, fume. Quem quiser beber, que beba. Eu tenho nada com a sua vida. Dizendo, eu não quis pra mim isso, certo? E eu era discriminado por esse motivo. Então foi aí que saiu o título desse primeiro disco. Legal. Eu vou contar uma história pra você rapidinho. Eu já trabalho à noite há uns 22 anos já, só à noite. Então a gente sai daqui de Hortolândia, visita várias cidades. E um dia eu estava indo para Itapetininga fazer o trabalho. Trabalhava com uma equipe, e no meio do caminho, acho que você conhece aqui, indo no sentido Montemor, Capivari, é tudo escuro ali, né? Conheço. E eu tava ouvindo rap, né? Porque eu que dirigia, então eu mandava no rádio, né? Então e aí eu coloquei Carruagem da Morte. E começou a tocar, a gente indo, todo mundo em silêncio e tal. E o pessoal, pô, tem como trocar a música aí não, cara? Eu falei, mas por quê, pô? Um rap tão bom desse aí. Ele falou, não, cara, pra gente aqui tá macabro demais. Onde a gente tá passando, tá escuro, a música tem um toque um toque sinistro, assim, né? Quem que canta essa música? Eu falei, Eu Face da Morte. Ele falou, não, tira agora, pelo amor de Deus. Tira agora, pelo amor de Deus. E essa foi uma canção que foi composta por você. Foi a primeira que eu fiz na vida. Caramba. Essa música nasceu assim, ó. Tinha um amigo meu, morava na rua de trás de casa, ele tava preso, ficou preso acho que uns 4 anos. E aí eu, descendo, encontrei com ele assim, na rua, na esquina. Pô, fulano, tá, beleza. Aí, como é que foi a experiência, né? Ele pegou e contou tudo pra mim que ele tinha passado. Aí eu cheguei em casa e fiz a música. Foi assim, simples. Caramba, assim. cara. Aí virou esse hino, né? Tá aí até hoje, né? Na boca do povo. Não, tá mesmo. E esse primeiro CD que vocês fizeram, o Aliado, vocês chegaram a lançar alguns clipes? Não. Não, nenhum. Não. Quantas músicas tinha no CD? Tinha 6. Certo. Na verdade era vinil, né? Certo, vinil, Na época foi um vinilzão, né? Bolachão antigo. De 95 foi isso aí. Fazer um som mais bonito. Faz 30 anos esse ano, esse disco aí. E, Aliado, qual que é os seus projetos para esse ano na música, no hip hop? Bom, vamos lá. Primeiro, dizer para vocês aí seguir o nosso Instagram, Face da Morte Oficial, o meu pessoal, que é Erley Aliado. O canal no YouTube, né? Face da Morte Oficial também. Facebook, Face da Morte Oficial também.
Lá vocês vão encontrar as coisas mais recentes que a gente fez aí de 2020 pra cá, que é A Cor dos Anjos, um clipe, Mercadores da Fé, o videoclipe, Nostalgia, que é uma música romântica, vocês vão conhecer a versão fofa do Aliado G, tá? Nostalgia. Depois nós fizemos Estilo Boom Bap, que é uma referência ao rap dos anos 80 e 90, que também tem o clipe lá. E agora, recentemente, nós lançamos a Oração, que é junto com o Bloco do Caos, um rap reggae estilo Mundo Livre, assim, bem legal, gravado em Paraty, é muito bonito o clipe, bem bacana. E o que vem agora é a comemoração dos 30 anos do Face da Morte. Esse ano faz 30 anos que a gente lançou o primeiro disco, vamos comemorar. Vai ser um negócio processo de gravação bem diferente, tá em pré-produção já. Sim. Vai ser muito diferente, cara. Assim, eu não sei. Eu sempre gostei de trazer as novidades, né? Quando fizemos a Vingança, eu trouxe o reggae pra dentro do rap. Quando fizemos o Bombagar no outro disco, foi o primeiro clipe nosso, foi Bombagar. Aí eu trouxe a capoeira pra dentro do rap. E agora vamos fazer uma experiência que vai ser transportar clássicos do rap para uma releitura dentro do samba de partido alto. Um negócio, uma sonoridade inexplorada até então. Será a Vingança, por exemplo, ao invés do solo tá na guitarra, uau, 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 vai vir num cavaco igual a Ave Maria do Jorge Aragão. E coisas assim, bem diferentes, fazendo essas releituras, misturando esses dois estilos afro-brasileiros que a gente tem aí, que é o samba, o nosso partido alto, e releituras de outras músicas também. Vai ser bem interessante, então vocês esperem aí. Junto a gente quer lançar uma caixa para colecionadores com a discografia inteira, para quem quiser encomendar, comprar uma caixinha 30 anos de Face da Morte, com tudo que a gente fez do primeiro até agora. Tem um livro também contando a nossa história dos 30 anos que vai sair, camisetas, tem uma série de produtos assim ligados a uma marca, que é essa marca dos 30 anos, que a gente vai estar disponibilizando. Então é isso, a gente está muito feliz, muito vibrante com esse projeto dos 30 anos aí, que eu acho que vai ser bem interessante para a galera aí. Com certeza aqueles mais conservadores de sempre torcem o nariz para tudo que é novo, mas também eu acho que vai atingir muita gente que não conhece a nossa música através dessa nova roupagem que a gente quer trazer aí, com certeza buscando não o lado comercial, mas a essência do que a gente acredita, né? Que é a música para nós que é de matriz africana, que é a música que veio da África para o Brasil e que no povo mestiço que a gente é a nossa essência mais pura, né? São os tambores, a nossa ancestralidade e as cordas também que influenciaram as nossas músicas, e nós não somos diferentes, né? Eu já sou de uma família que vem da Folia de Reis, meu bisavô era o mestre folião, então eu tenho uma influência de várias culturas dentro de mim e a gente quer pôr tudo isso para fora agora. Beleza. Muito legal. Galera, felizmente vamos chegando ao fim aí desse bate-papo sensacional com o Aliado G. Conhecemos um pouquinho aí do Erlei, né? Todo mundo conhece o Aliado G, conhecemos um pouquinho do Erlei, conhecemos muito sobre o Face da Morte, indo para 30 anos agora em 2025, novidades aí que o Erlei já passou pra gente. A gente queria agradecer demais a sua presença, muito obrigado pela participação aqui no nosso podcast, a gente ficou muito feliz com a sua participação, de você ter aceitado o convite, vir aqui contar um pouco da sua história, mandar um abraço pro Ed também, né? Sim. E quem sabe na próxima ele já esteja aqui com a gente Isso bate aí. um papo aqui também, e passar aqui pro Bahia também, fazer as considerações e agradecer a galera que nos acompanhou aí. Pessoal, agradecer aqui o Aliado G pela presença e mandar um abraço também pro Bispo Felipe lá de Salvador, que é fã do Aliado G. Ele Abraço. vai assistir com certeza. Felipe. Na época que a gente começou a bater o papo pela internet, ele sempre falava, pô, você é de Hortolândia, é a cidade do Aliado G. Eu acho que tinha uma frase que ele sempre usava, Aliado G nunca se cala. Sim. Galera, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado pelo espaço. Aliado G.